A Bíblia do livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo 9. Deus com certeza irá nos presentear com algo poderoso nesta noite. Amém. Ele sempre faz isso. Aleluia. E eu sei por que Ele faz isso, pastora. Por causa da sua infinita misericórdia pelos seus filhos. Jamais é porque merecemos, mas é porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9. E provavelmente o Espírito Santo, que é o nosso instrutor, através desses textos que iremos ler, ele falará com você. Aleluia. Hoje é muita gente querendo falar em nome de Deus. Mas hoje, absolutamente, a palavra ela fala por si só. Glória a Deus. A única forma de você entender que é Deus que está falando com você é quando o pastor ele abre a Bíblia. Se o pastor na igreja não abrir a Bíblia, Deus não falou com você. E parece que eu tenho visto alguns movimentos que Deus fala a todo instante e as pessoas não mencionam a Bíblia, né? A Bíblia é o ponto forte, é a nossa regra de fé. Glória a Deus. Capítulo 9, a partir do versículo 1. Nós iremos ler até o versículo 13. É um texto muito conhecido, meus irmãos. Amém? Amém. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui. Guarde bem esse nome, irmãos. Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha que privilégio. Amém. Olha bem. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor
tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sobre a minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei mandar, o teu servo assim fará. Aleluia. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Amém. Queridos, essa é a mensagem desta noite. Aqui tem vários exemplos que podem retratar de um Deus misericordioso e benigno, Aleluia. capaz de, até mesmo quando nós estamos caídos, desanimados, esquecido ao bel prazer da sociedade, esse Deus não se esquece de nós. Mas como pano de fundo eu quero usar nesta noite o exemplo do seu avô Saul, que não é um bom exemplo. Por que aconteceu todos esses fatos com este homem chamado Mefibosete? Nós sabemos que o seu avô Saul, pai de Jonatas, se afastou de Deus. E aqui vai um recado para todos nós nessa noite. Quando você que é o líder da sua casa, da sua empresa, da sua família, e você se afasta de Deus, você coloca em risco todos os da sua casa. Quando você decide largar mão das coisas de Deus, você corre um grande risco de caminhar passos largos para a perdição. Quando você se afasta de Deus, não é só você que paga o preço, mas as pessoas que estão em sua volta também pagam um preço muito caro. E eu vou explicar para vocês o porquê. Saul, como avô de Mefibosete, ele foi rei, o primeiro rei estabelecido em Jerusalém. Saul era um homem bonito. Diz a palavra que dos ombros para cima não existia um homem mais formoso do que Saul. Só que Saul foi um rei pedido pelo povo, não foi um rei escolhido por Deus. E Saul começa a reinar. Saul começa a reinar em Israel, e muitas batalhas deu a Saul e ao exército de Israel por intermédio da obediência de Saul. E Saul foi começando a vencer algumas batalhas, e chega um certo dia, Saul desobedece ao Senhor. O profeta Samuel pede para ele fazer algo, que era esperar 7 dias, para que o profeta sacrificasse a Deus pelo povo de Israel. E quando chega, antes de vencer a vinda do profeta Samuel, o povo começa a reclamar, falando: olha, o povo está se dispersando, e se você não oferecer o sacrifício rápido, o povo vai embora, o povo está se escondendo nas penhas das rochas. E diz a palavra que antes do profeta Samuel chegar, Saul foi e prestou sacrifício. Só quem poderia fazer essas coisas era o profeta. Saul era rei, mas não estava habilitado para fazer esse tipo de trabalho. Era só o profeta que representava o sacrifício a Deus. E diz a palavra que ele mesmo falou: não, eu faço. Eu sou batuta, eu conheço como o profeta Samuel costuma fazer. E diz a palavra que quando ele termina de oferecer o sacrifício pelo povo, assim que ele acaba de fazer, chega Samuel. E Samuel o repreende por isso. A primeira coisa que levou Saul a se afastar de Deus foi a precipitação. Parece que o cenário não é muito diferente.
Às vezes nós somos muito apressados. É verdade. Nós temos pressa que as coisas aconteçam. É verdade. E às vezes não acontecem no tempo de Deus. E aí nos traz a decepção e a frustração. E diz a palavra que por ele ser obediente, Deus se afastou de Saul. E no lugar da presença do Espírito de Deus, veio um espírito maligno da parte de Deus e foi introduzido na vida de Saul. Ao ponto de quando esse espírito era introduzido na vida de Saul, ele ficava endemoniado. Por várias vezes ele tentou matar Davi. Ele ficava fora de si. E diz a palavra que o rei Davi, antes de ser rei, ainda um menino, tinha que dedilhar a harpa para que Saul, aquele espírito maligno, fosse embora de Saul. Já pensou um crente demoniado, no que cena? Já pensou uma pessoa que era cheia de Deus e agora vive atormentada por causa de um espírito? Não me pergunte o porquê que Deus levantou esse espírito maligno para confrontar Saul. Deus, ele faz o que quer, irmão. Saiba que foi ele que criou o inferno. Então esse próprio Deus, o mesmo Deus que criou todas as coisas, é ele que manda no tempo, é ele que manda na vida. Nós estamos aqui nessa noite porque ele nos deu a vida. Glória a Deus. Ele nos deu a vida. Amém. Aleluia. E diz a palavra que Saul já não tinha mais contato com Deus. Olha a dificuldade que Saul tinha de entender que Deus não era mais com ele, que Deus já tinha escolhido a Davi. E diz a palavra que por ele não ter mais contato com Deus, ele vai procurar uma médium. Olha como que a cabeça desse rei estava desorientada. Diz a palavra que ele se cobre com a capa e ele vai até uma médium se consultar. Ele queria falar com Samuel. E ele, por não ter mais contato e intimidade com Deus, agora ele vai até uma médium, quer dizer, ele desce no fundo do poço. Ele agora vai procurar uma vidente. Ele agora vai consultar alguém que era contra as leis de Israel. E diz a palavra que agora, quando ele vai consultar essa médium, porque diz no mundo dos espíritas que você pode ter contato com as pessoas do além, e isso é antibíblico, irmão, porque lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz a palavra que o homem só está determinado a morrer uma vez, e depois disso o juízo. Mas como Saul estava totalmente desorientado, agora ele vai consultar uma médium, uma feiticeira. E essa consulta era para ver se o profeta Samuel, que já tinha morrido, subiria para falar com ele. Irmão, aqueles que são de Deus não precisam consultar a nenhum tipo de entidade, porque o próprio Deus, introduzido pelo Espírito Santo, ele já fala no teu coração. Aleluia. E as coisas de Deus, ela não vem de baixo, irmão. Não queira consultar as coisas de baixo. As coisas de Deus, ela vem do alto. Aleluia. Diz o salmista que ele olha para os montes e fala: o meu socorro vem dos montes. Aleluia. Do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E por causa disso, ele tem uma morte trágica. Ele vai conversar com Samuel. Samuel não vem. Diz a palavra que subiu um espírito, e ele, supondo que era o profeta Samuel, começou a falar com o espírito. E a pergunta de Saul era essa: eu vencerei a guerra ou não? E até o espírito enganou ele, porque eles perderam a batalha. E ele ficou tão angustiado e perplexo que ele mesmo pegou uma espada e deitou em cima dela. Então, meus irmãos, a liderança de uma casa, a liderança de uma família, quando não passa pelos crivos de Deus, nós podemos ter sérios problemas.
Porque você é líder da sua casa. É você que sabe o que entra e o que sai de dentro da sua casa. E depois que eles perdem a guerra, Jonatas, que não tinha nada a ver, mas era um soldado do exército e filho do rei, também foi para a batalha. E os dois morrem no campo. Primeiro morre o exército de Israel, e depois morre Saul, tira a sua própria vida, e seu filho Jonatas perde a própria vida na batalha. Eu quero falar nessa noite, querido, que independente de alguma coisa, Deus está no controle da Aleluia. tua vida. Eu creio. É Deus que controla a tua vida. Aleluia. E agora começa o sofrimento dessa criança. Esse menino que ainda era uma criança. Mefibosete, quando ele ficou aleijado das pernas, ele era uma criança ainda. Ele tinha 4 aninhos. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. As circunstâncias da vida, elas podem adiar os teus sonhos, mas elas não pararão a tua promessa. Glória a Deus. Elas não interferirão naquilo que Deus prometeu para Glória você. a Deus. Aleluia. E quando Deus promete, Ele não é homem para mentir. Amém. E nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Aleluia. Acompanhe o texto, por gentileza. Volta um pouquinho. No capítulo 4 do mesmo livro, para você entender o que eu estou falando. Irmãos, a sua família é o seu bem maior. Amém. Se você deixar a sua família descoberta, vem vários exércitos contrários para destruir. Inclusive Satanás. Inclusive Satanás. Satanás não brinca de serviço, irmão. Versículo 4 do capítulo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era ele da idade de 5 anos. Eu errei por 1. 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. São coisas que acontecem na vida, irmão. São coisas que acontecem no nosso caminhar. Às vezes nós vamos orar a Deus e falamos, só acontece comigo? Não, querido. As circunstâncias da vida acontecem com qualquer um de nós. Não é porque você é crente, não é porque você é um religioso, que você está imune de problemas. Muito pelo contrário. Deus não falou que você não teria problemas. Muito pelo contrário, Ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa palavra aflição, ela é traduzida em problemas. Só que os problemas não é para te matar. Os problemas é para forjar o seu caráter. O problema é para treinar você, para quando você passar pela mesma situação, você falar, essa eu já conheço. Aleluia. São os problemas que nos fortalecem, irmão. São as perdas que nos faz corajosos para conquistar novamente. Glória a Deus. Os sofrimentos não é para derrubar os filhos de Deus. Os sofrimentos é para mostrar que você tem um Deus que está no controle de todas as Glória a coisas. Deus. Aleluia. 5 anos. Pensa bem. Esse menino com 5 anos acontece essa tragédia na vida dele. E ele fica aleijado das 2 pernas. Agora imagina só, um futuro brilhante, filho de príncipe. Se ele é neto do rei, ele é filho de príncipe. Para a realeza, provavelmente ele seria o próximo rei de Israel. Para você ver como que as coisas elas mudam do dia para a noite. O maior exemplo, saindo um pouquinho da mensagem,
é o fato que aconteceu essa semana. Quem diria que Gugu ia chegar a óbito por causa de uma queda? Um homem novo que tinha toda uma estrutura, sonho não, porque já era realizado, mas tinha sua família, tinha pessoas que o amavam, tinha pessoas que o adoravam, uma pessoa fina, uma pessoa educada, uma pessoa polida, uma pessoa que trabalhou para conquistar, e rapidinho, no sopro, esse homem vai embora. Que lição ele deixa para nós? A lição de amor, porque dizem os repórteres que ele doou todos os seus órgãos, deixou à disposição. A lição de ajudar as pessoas enquanto está vivo. Às vezes nós somos muito egoístas. Isso prova nas redes sociais. Isso prova nas nossas atitudes. Querido, se você tiver que falar se você tiver que dizer que ama alguém, fale agora. Fale agora. Se você tiver que fazer algo para Deus, faça agora. Se você tiver que confessar Jesus como Salvador, confesse hoje. Não fica adiando as coisas. Sabe, irmão, amanhã dá tempo. Amanhã eu faço. Esse menino, irmão, ele agora está refém do próprio destino. Ele agora, irmão, vai ser dependente pro resto da vida por causa de uma fatalidade. Às vezes nós estamos bons, as duas pernas, os dois braços, enxergando além daquilo que nós podemos imaginar, nós já acordamos reclamando. Ah, que segunda-feira terrível. Essa segunda não passa. Sextou, que nós vamos criando os bordões. Nós vamos criando os clichês. Irmãos, Deus, Ele te ama. Aleluia. E se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. 5 anos. A criada sai correndo, derruba ele, olha só, ela com certeza queria ajudar. Com certeza, já que ela sabia que o pai e o avô tinham morrido, agora ela fala, ninguém toca nesse. E ela terminou atrapalhando tudo. Ele cai dos braços dela e quebra as 2 pernas. E agora, todo sonho, todo planejamento, todo processo, agora vai tudo por água abaixo. Porque agora, para a sociedade de Israel, e até nos dias de hoje, né? Um coxo não tinha valor nenhum, meu irmão. Inclusive, uma pessoa aleijada não tinha o direito, Andresa, nem de se sentar na mesa da sua própria casa. Uma pessoa aleijada na cultura judaica, ela era uma pessoa inútil, era uma pessoa desvalorizada. Graças a Deus que a cultura no nosso país mudou demais. Hoje, muito pelo contrário, quando alguém hoje tem uma deficiência, ela tem um lugar de destaque. Mas na religião judaica nem sempre foi assim. Quando alguém sabia que você era um manco, ou era um cego, ou um coxo, você não tinha o direito nem de entrar no templo. Você era considerado um imundo, um inútil. Eu quero falar para você nessa noite que por mais que a sociedade lhe critique, existe um Deus que te ama. Aleluia. Existe um Deus que tudo vê, que Glória sabe a o teu Deus. sofrimento, sabe o que você tem passado. Poxa, Jesus. E Ele fala, filho, é só esperar que eu estou contigo. Aleluia. Aleluia. Volta lá para o texto, capítulo 9. Irmãos, só fazendo um cálculo, esse fato acontece na queda de Mefibosete. Ele tem 5 anos. A aliança que Jonatas fez com Davi, eles fizeram por volta aí, Davi tinha 17 anos. Se eu errar, é pouca coisa. E Davi assume o trono de Israel com 30 anos. Davi reina em Hebrom 6 anos.
Então, fazendo o cálculo aqui, Mefibosete, quando vão buscar ele da casa de Maqui, provavelmente ele não tem mais de 25 anos. Porque se Davi assume o trono com 30 anos, reina em Hebrom por 6 anos, são 36 anos, e esse menino é afetado com 5 anos, então ele está na casa aí, entre os 20 a 25 anos. Agora imagina só, se nós não gostamos de viver de favor, se nós não gostamos de ser ajudado, imagina um menino que tem sangue azul, mas que agora está vivendo de favor, numa cidade chamada Lodebar, terra do esquecimento. Diz os historiadores, eu não quero entrar nesse mérito hoje, que hoje não é culto de ensino, mas era um lugar distante da sua pátria. E vocês sabem, quando nós viajamos, passamos 3 dias, uma semana, passou disso, já começamos a sentir falta da nossa cama. Até o cheiro do travesseiro nós sentimos. Esse menino vai para Lodebar, jovem ainda. Ele chega lá em condições precárias. Ele chega lá para viver na casa de alguém que não é da sua família, alguém que não tem o seu DNA. Então, imagina só o que não está passando na cabeça desse jovem. Imagina só quantas humilhações ele não passou. Imagina só quantas noites ele pensava, falava: Deus se esqueceu de mim. Eu quero falar para você nessa noite que o tempo é o melhor remédio para curar as feridas. Aleluia. O tempo é o melhor remédio para curar as feridas. Porque quando chega aqui no capítulo 9, já se passaram muitos anos. Para nós que estamos folheando a Bíblia, parece pouco tempo. Mas do capítulo 4 para o capítulo 9, já se passaram anos. E ele continua na casa de Maqui. Vamos para o texto. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Aleluia. Queridos, esse texto nos recorda uma aliança que foi feita entre 2 amigos. Sim. Glória a Deus. E eu fico muito preocupado porque eu vejo no sistema das redes sociais pessoas que têm 3.000 amigos, 100 amigos, 150 amigos. A pessoa nunca viu, mas tem amigo na rede social. Queridos, amigo é aquele que no momento das percas ele está do teu lado. Glória a Deus. Amigo é aquele que quando você está saindo do trilho, ele te coloca no prumo. Aleluia. Amigo é aquele que repreende. Aqueles que batam as mãozinhas nas costas não são amigos, irmão. Pode esquecer. Amigo é aquele que quando você está hospitalizado, ele é o primeiro a chegar no hospital. Quando você está enfermo, é ele que gasta do bolso remédio para comprar para você. Amigo é quando a sua família está em necessidade, o amigo chega e fala: e aí, pastora, como é que está a despensa? Amigo de internet, irmão, esses são os amigos da onça. Amigos que você não conhece. Sabe por que Mefibosete foi beneficiado? Por causa de uma aliança. Abre comigo, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo 20. Isso, capítulo 20. Vamos ler do 15 ao 17. Capítulo 20, do versículo 15 ao 17. Nem tão pouco. Posso ler? Nem tão pouco cortarás jamais, e isso Jonatas falando, nem tão pouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi, porque ele sabia que Saul seria afastado do trono.
Assim fez, versículo 17, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. No original dessa palavra fala com todo o amor das suas tripas, das suas entranhas, amor de amigo. Essa aliança, ela foi feita há muitos anos antes desse acontecimento. E eu quero falar para você nessa noite que está aqui, nesse culto, que a aliança que Deus fez através do Filho, ela é aliança de sangue. Aleluia. Aonde ninguém pode te tocar, É verdade. aonde Satanás não pode ir contra você, porque é o sangue do Filho que cobre a tua vida. Aleluia. Então, por causa dessa aliança, é que Mefibosete é beneficiado. Acompanhe o texto comigo. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda olha só, provavelmente, irmãos, essas coisas só acontecem por causa da bondade de Deus. Eu vou explicar o porquê para vocês. Porque se passaram muitos anos, Davi já era rei. Davi não era aquele pobrezinho que falou com Jonatas, fugindo de Saul. Davi já era rei. Davi poderia simplesmente falar: olha, eu já sou rei mesmo, para que eu vou estar lembrando daquelas pessoas que me perseguiram? Mas Deus faz com que Davi se lembre da promessa que eles fizeram muito antes desse acontecimento. Glória a Deus. Eu quero falar para você nessa noite, filhos, que Deus levantará pessoas ao teu favor. Glória Amém. a Deus. Amém. Quanto menos você esperar, Eu creio. Deus Glória a ele Deus. Amém. levantará Aleluia. pessoas para te ajudar, Aleluia. de onde você nem espera. Mefibosete não espera mais isso. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus. Vocês percebem que foi Deus que fez com que Davi lembrasse? Verdade. Para com ele. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba teve a intenção de mostrar quem era Mefibosete, um aleijado e inútil. Irmão, para Deus não tem isso. Não tem medo. Para Aleluia. Deus você é amado, Glória a Deus. você é importante. Eu posso olhar para você com os olhos tortos, eu posso olhar para você com cara de repúdio, mas Deus ele te ama, ele te vê como Amém. filho. Glória Não a Deus. importa, irmãos, o que as pessoas vão falar de você. Você não tem que se importar com aquilo que estão falando de você. Você tem que se importar com aquilo que Deus pensa de você. Aleluia. E Deus gerou você para ser filhos. Aleluia. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então, Ziba faz a questão de destacar: olha, é o seguinte, ainda tem um lá, mas só que ele é coxo, ele é aleijado. Mas o rei Davi não se importa com essas coisas. Olha o texto, irmãos. Versículo 4. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Primeiro, dizem os pregadores que ele vivia em miséria. Isso não é verdade, irmãos. Maqui foi muito bem cuidado. Maqui não, Mefibosete.
Mefibosete estava na casa de um homem piedoso. Você vai encontrar isso um pouquinho na frente aqui, ó. Isso. Você vai encontrar a partir do versículo 17 do mesmo livro, capítulo 17, versículo 27 do mesmo livro que estamos lendo. Olha quem que é Maqui. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Basilai, o Gileadita, de Roleim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos tostados e favas e lentilhas, também mel coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo do deserto está faminto, cansado e sedento. Então Mefibosete não estava jogado não, irmão, como muitos pregadores falam. Olha, ele estava na terra do esquecimento, ele estava em Lodebar, estava mendigando. Não, irmão, a providência de Deus, por mais que você e eu não creia nele, ele não vai tirar as mãos dele para te abençoar. Esse negócio de falar, irmãos, Deus só abençoa o dizimista, é mentira. Se você não for dizimista, Deus vai mandar o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Isso é mentira do diabo. Mentira. Mefibosete, ele está na casa de um homem piedoso. Nós estamos vendo a ação aqui de Maqui. Maqui é aquele que, quando Davi sai da guerra, sai do deserto, ele e alguns homens preparam alimentos para abastecer o rei. Queridos, Deus te ama e a providência dele não depende da tua bondade. Não é porque você é mais crente ou menos crente. Glória. Não é porque você decidiu ser religioso. Isso é conversa. Isso é conversa de pastor que quer dinheiro do povo. Aqui não tem isso não, irmão. Que eu prego a mensagem. Glória. Sabe por que você é beneficiado? Porque Deus é misericordioso. Glória a Deus. E Ele não faz porque você tem mérito. Ele faz porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Retorna para o texto. Estou no horário, irmãos? Tá. Estou no horário, então. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No versículos 4 e 5 do capítulo 9. O 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, o mesmo do capítulo 17. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Queridos, a cena aqui é o seguinte. A cena aqui eu vou retratar para a igreja nesta noite. O que está no coração de Mefibosete é a morte. É a morte. Porque o que estava passando pela cabeça deste homem? Saul é morto. Jonatas é morto. Meu pai é morto. Eu não faço mais parte da realeza. Ele sabia que todo rei que tomava o reino, ele tinha que matar toda a prole
toda a família, toda a descendência do rei anterior. Então o que está passando na cabeça de Mefibosete? Peraí, se ele mandou me chamar, ai meu Deus, meu pescoço está à vista. Se ele mandou me chamar, agora já era. Se ele mandou me chamar, eu vou morrer esturricado. Ele vai me matar. Sabe, irmão, às vezes nós olhamos para Deus e enxergamos em Deus esse pai sisudo, vingativo, que as pessoas andam pregando. É verdade. As pessoas pregam que olha, cuidar das mãos de Deus, hein? Um dia eu abordei uma irmã que ela falou, olha, Deus às vezes coloca alguém no leito para trabalhar com ela. Eu falei, aonde que você está aprendendo esse Deus? Aonde você está aprendendo esse Deus? Deus coloca alguém no leito para trabalhar na vida dela? Irmão, vamos para uma coisa simples aqui. Pastor, tu é pai, não é isso? Sim. Quer dizer que você vai maltratar o Henrique para você discipliná-lo para que ele aprenda isso? Só se for. Ou quando ele erra, o pastor fica... Isso. Vai corrigido uma boa. Numa boa. Sabe o que as pessoas têm visto de Deus? Esse Deus vingativo, que na primeira oportunidade que você errar, ele vai te arrebentar. É isso que nós estamos vendo aí, ó. É por isso que muita gente não quer mais ir para a igreja. Você vai pregar do evangelho só eu não. Eu não sou capaz. Vai que eu erre e Deus venha me punir. Querido, eu estou falando de um Deus que deu seu próprio filho para morrer no meu e no teu lugar. Aleluia. Eu estou falando de um Deus que ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Ele te amou primeiro. Jamais nós conseguiremos amar a Deus como Ele nos amou. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Meus irmãos, Deus ele usará de bondade para com a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o momento que você está passando, mas não ouse a usar os seus lábios para falar que por causa da situação que você está passando, você está sendo penalizado por Deus. Aí você seria injusto com Deus. As circunstâncias da vida elas acontecem, mas por nenhum momento Deus ele irá te abandonar. Quando as coisas não der certo, lembre que Deus ele está preparando o melhor para você. Aleluia. Quando as coisas não derem certo, não é para você reclamar. Apenas espere em Deus, porque o melhor dessa terra ainda está por vir. Aleluia. Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu filho, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. É o Deus que te tira do lamaçal do pecado, limpa as tuas vestes e te faz sentar na mesa. Aleluia. Lembrando que mesa é lugar de honra, mesa é lugar de diálogo, mesa é lugar de olhar nos olhos, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de alimento. Fica de pé, filho. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Davi não só falou, ele cumpriu. Então se inclinou e disse: quem é teu servo? Isso Mefibosete falando, para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Ô irmão, às vezes a nossa baixa estima está tão alta, tão baixa, que não pode ser chamado de autoestima. Tem que ser baixa estima. Irmão, tem dia que nós estamos os frangalhos. Tem dia que você não acredita nem em você mesmo.
Mas quando você para de acreditar em você, Deus continua acreditando. Aleluia. Aleluia. Deus continua acreditando. Aleluia. Olha as palavras desse homem. Quem sou eu para o Senhor me chamar? Eu não passo de um cão miserável, morto. Para que serve um cão morto? Para que serve, Andrés, um cão morto? Para nada. Nada. Para nada. Irmão, quero falar que você é a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Diz a palavra que você é a imagem e semelhança do nosso Deus. Você é especial para Deus, sim. Glória. Levanta a tua cabeça. Amém. Levanta a tua cabeça. Isso é autocomiseração. É autocomiseração. Ah, sim, eu não presto para nada, pai. Olha, eu sou um vermezinho de Jacó. Ah, Senhor, eu estou me sentindo um lixo. Irmão, Deus te colocou em lugar de destaque, filho. Aleluia. Glória a Deus. Você é bênção, você é um instrumento de Deus. Amém. Você foi escolhido por Deus para vencer. Glória a Deus. A ministração de domingo, pastor, de quarta, o apóstolo Paulo, ele falou que nós não somos só vencedores. Em Cristo, nós somos mais. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Chamou, agora ele passa a ter servo, pastor. Não tinha nem nada. Mefibosete, aleijado, manco, desprezado. Agora esse homem tem até servo. Esse homem agora é um fazendeiro. É dono de terras. Olha o texto. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse tudo o que pertencia a Saul, e toda a casa, e toda a sua casa dei ao filho do seu senhor. Versículo 10, parte B. Ele comerá sempre a minha mesa. Sempre, não é hoje. Não é só amanhã, mas sempre a minha mesa. Aleluia. Esse é o alimento que Deus tem para você. Aleluia. Deus, ele não só limpa, Deus, ele não só cuida, mas Deus, ele alimenta. Nós fomos salvos, limpos, regenerados pela graça, para viver do ladinho do nosso Pai. Aleluia. E o nosso Pai nos ama. E diz a palavra aqui, fechando a mensagem, que não só ele, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Glória E a aqui eu Deus. quero deixar essa mensagem para você. Se nós que somos pais terrenos, temos os pensamentos oscilantes, queremos o bem para os nossos filhos. Esqueci seu nome, filha. Aline. Você acha que Deus, como pai, Ele vai nos abandonar? Nunca. Jamais, filhos. Nunca. Se apegue a esse Deus, porque Ele te amou desde a fundação. O mundo nem era mundo ainda. E nessa noite Ele está falando que o seu lugar não é em Lodebar. Seu lugar não é na escória. Seu lugar é pertinho dele. Na mesa. Essa semana, Júnior, é semana de nós sentirmos a honra de Deus em nossas vidas. Aleluia. É semana onde você vai ver a presença de Deus na tua vida. Glória a Deus. É semana onde você vai começar a caminhar e o Espírito Santo, ele vai caminhar contigo. Ele vai te aconselhar, vai te abençoar, porque o seu lugar é perto do Rei. Glória a Deus. O seu lugar é no palácio celestial. Aleluia. Jesus, ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos acesso à mesa, às bodas do Cordeiro. Aleluia. Hoje você é salvo em Jesus, porque Jesus deu a sua própria vida para que você participasse do banquete celestial. Aleluia. E melhor que isso, melhor que Mefibosete, hoje existe um ser chamado Espírito Santo, que habita dentro de mim Aleluia. e dentro de você. Aleluia. Ah, pastor, mas como é que eu faço para ter tudo isso? Não precisa fazer nada. Você só precisa reconhecer que somos pequenos, mas que somos filhos de um Pai rico e generoso.
Creia na figura de Jesus, que você participará de tudo isso. Glória a Deus. Aleluia. Pai Celestial, fecha os teus olhos, filhos. Meu Deus, se não fosse o teu Espírito Santo, eu não teria condições de mencionar algo tão valioso, meu Deus. Sabe, Pai, muitas pessoas se afastam de Ti, porque ainda não compreenderam o Teu amor real, o Teu amor cristalino, o Teu amor verdadeiro. Mas diante de uma palavra tão poderosa, nós erguemos a nossa cabeça e entendemos, ó meu Deus, que o Senhor nos escolheu como filhos, herdeiros de uma grande promessa. Eu não sei, meu Deus, como os teus filhos chegaram aqui hoje. Eu não sei se o coração estava decepcionado por algo que não deu certo. Eu não sei, meu Deus, se tinha algo causando culpa na mente dos teus filhos. Mas nessa noite, tudo isso é lançado por terra. Porque hoje é noite de banquete, Senhor. Hoje é noite de bênção. Eu creio que os portais celestiais estão sendo abertos nesse momento. E as tuas bênçãos, ó Deus, estão sendo derramadas sobre a vida dos teus filhos. Aleluia. Dai a ele, ó Deus, não só uma semana, mas meses de bênção, de vitória. E é no nome de Jesus que eu repreendo, Pai, toda palavra contrária e ministro a tua bênção, a tua graça e a tua unção. Adoro esse Deus. Glória a Deus.